Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Humberta Carvalho e você está acompanhando o Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do sistema Fê-Comércio. Tá chegando agora o seu primeiro episódio? Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Toda quarta-feira às 10 horas da manhã tem episódio novo no ar, com diferentes convidados para a gente bater aquele papo leve e descontraído sobre temas atuais e necessários para ajudar você a levar uma vida mais saudável, mais equilibrada e com muito mais bem-estar. Aproveito para te convidar a seguir o nosso podcast, a avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você prefere nos acompanhar pelo YouTube, nós também estamos lá no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações, interage com a gente nos comentários, nós queremos saber o que você está achando do nosso episódio de hoje. E, inclusive, eu espero que faça sentido para você, que te faça companhia aí no trânsito, na academia, em casa, onde você estiver. E aproveita também para compartilhar com as pessoas que você gosta, porque se fizer sentido para você, pode ser que faça sentido para elas também. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os desafios da educação na era digital e como superá-los. A tecnologia ela mudou o mundo e impactou as mais diversas áreas da sociedade. As nossas crianças e jovens já nasceram na chamada era digital e cada vez mais cedo, às vezes até mesmo antes de aprender a ler, uma criança já sabe ali manusear um aparelho celular, um tablet, para escolher os seus jogos e desenhos preferidos. Eu mesmo vivo isso em casa, na pele. O modelo de educação oferecida antes da era digital talvez já não seja tão atrativa e não gere mais tantos resultados positivos. Nas escolas, as atividades e processos adotados cerca de 10, 15 anos atrás já não geram nos alunos o mesmo engajamento e não levam aos mesmos resultados. É tanta informação que hoje o professor já não é o único detentor do conhecimento em sala de aula. Os alunos eles estão cada vez mais informados e numa velocidade muito rápida. A educação nessa era digital ela exige um novo olhar, uma nova postura e diferentes medidas que atendam às novas necessidades das nossas crianças, adolescentes e jovens. E, gente, ignorar essa necessidade de mudança é algo que pode colocar em risco a qualidade da educação e o futuro dos nossos jovens. E isso vale para todos os envolvidos nesse processo: professores, comunidade escolar, pais e responsáveis. Quais os principais impactos da era digital na educação? Como se adaptar? Como lidar com tanta exposição às informações? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com os nossos convidados. Eu recebo aqui hoje o professor da Universidade Federal de Goiás, o Celso Camilo. Celso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer o meu, Humberto, tá do seu lado, tá do lado da professora Luciana aqui no Sesc, né, o convite do Sesc, no podcast Falando Nisso, tá? Muito obrigado, disposição. Coisa boa. E também recebo a gestora de educação do Sesc Senac Goiás, a Luciana Carniel. Luciana, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Humberto, o prazer é todo meu estar aqui com você no Falando Nisso. Coisa boa. E aí eu quero conhecer um pouquinho de vocês, entender qual a relação de vocês com o mundo da educação. Muito bom. Posso começar? Pode, fica à vontade. Muito bom. Bom, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, né, especialista na área de inteligência artificial. Tenho trabalhado com educação há mais de 20 anos, né, especialmente no ensino superior, e tenho feito vários projetos na área de transformação digital em várias indústrias, né, inclusive na indústria da educação. E é isso que tem me motivado a estar incentivando e melhorando a qualidade do ensino, tanto no ensino básico, no ensino médio, né, no ensino fundamental, básico e superior. Bacana. E você, Luciana? Então, a Luciana é professora de matemática por formação. Estou na gestão integrada da educação do Sesc Senac, tendo essa responsabilidade honrosa de cuidar da educação nas nossas unidades do Sesc, da aprendizagem no Senac, e também membro titular do Conselho Estadual de Educação, com esse olhar atento às normas e às regulamentações aí da educação. Além de mãe, que também traz esse bojo da educação para o currículo. É verdade, e que bojo, viu? Bem, gente, a gente está falando de era digital, de mundo digital, desafios desse mundo digital. O digital é um caminho sem volta? O que vocês acham?
Vai lá, Luciana. Quando você faz essa pergunta, Humberta, me traz a reflexão de onde estamos e para onde caminhamos. É interessante observar o universo em que estamos inseridos e essa comparação da velocidade que as tecnologias têm chegado ao dia a dia, não só na educação escolar, mas na educação como um todo do ser humano, nas vivências. E esse avanço, ele tem crescido cada vez mais. Então, o digital, ele é um caminho a ser seguido, ser desenvolvido, porque ele traz esses benefícios que, com o cuidado e a atenção devida, ele nos leva sempre à frente. Então, é um caminho a ser seguido e sem volta, porque seria um retrocesso. E torcemos para que isso não aconteça. Concordando com a professora Luciana, é importante dizer que nós somos tecnosapiens, né? Que é isso? Tecnosapiens. Nós, na verdade, somos homens sapiens dependente da tecnologia. A humanidade avançou como avançou, né, desde os primórdios, com as tecnologias. Então é claro que é uma espiral ascendente. A tecnologia gera mais demanda, a demanda é atendida por mais tecnologia, e isso nós vamos transformando a sociedade, né? Então vamos solucionando problemas e criando outros problemas também, não só com as novas tecnologias, como o ambiente que muda também constantemente. Então é inevitável que a gente continue nessa esteira, né, de geração de tecnologias para melhorar a qualidade de vida da sociedade. E a educação parte por esse processo de melhoria, né? É a pedra fundamental desse processo de melhoria da sociedade. Então, naturalmente, a tecnologia vai estar presente na educação cada vez mais, apesar de que é uma indústria extremamente conservadora, né, por razões óbvias também. A gente não pode ficar o tempo todo modificando padrões, porque isso depende de um impacto a médio e longo prazo nas gerações. Então, a gente tem que sempre equilibrar entre o conservadorismo de uma metodologia já testada, validada, com novas metodologias que vão trazer esse avanço e adaptar a esse contexto mais atual que as gerações vêm solicitando. E é muito importante a gente lembrar que a tecnologia, o digital, não é um vilão, né? Porque às vezes a gente relaciona aí o desafio do digital, da tecnologia, e podemos talvez correr o risco de olhar só para a parte negativa. Mas existe e muito a parte positiva, esse impacto da parte positiva da tecnologia na educação, certo? Certo. Evidentemente, toda ferramenta, a gente não pode fazer julgamento de valor dela, né? Porque o julgamento de valor está no uso da ferramenta. Então, você tem ferramentas extremamente positivas no seu uso e a mesma ferramenta extremamente negativa no seu uso. Então, o que a gente precisa, na verdade, calibrar é o uso que fazemos das tecnologias, seja qual for a tecnologia, né? Então, muito se fala hoje de redes sociais, se fala de smartphones e assim por diante, que estariam prejudicando a educação. Evidentemente que mal utilizado prejudica extremamente a relação aluno-professor na sala de aula. Mas se isso for muito bem utilizado, dentro da metodologia, dentro das experimentações necessárias, tem um acréscimo significativo na educação também. E falando de educação em si, assim, o que a tecnologia ela proporciona de bom para a educação? É importante, Humberto, entender o que nós estamos chamando também de educação. Sempre que esse termo surge, aparece a imagem da escola. E a escola é um dos atores da educação, responsável pela educação escolar. E quando estamos falando de educação no sentido amplo da essência da palavra, devem surgir outros atores, como a família, como o Estado. E esses atores juntos, eles precisam se unir, entender e estudar a forma que essas políticas, que esses planejamentos, que essas ações devem ser desenvolvidas. Semana passada mesmo foi publicada uma lei federal que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, falando justamente sobre a política de educação digital. Então, é um exemplo prático do Estado que está fazendo essa movimentação para incentivar redes e escolas, instituições de uma forma geral a implementar essa educação digital como um todo. E a gente sabe que a tecnologia ela mudou o hábito das pessoas como um todo. E na prática, ali na sala de aula, no tete-a-tete do aluno-professor, como que a tecnologia impactou? Quais os impactos a tecnologia trouxe para esse tete-a-tete?
Eu acho interessante quando essa pergunta é feita nessa temática, porque sempre há essa pré-resistência. E é uma pré-resistência natural ao novo. Quando a gente começa a estudar o uso das tecnologias na educação e remonta lá na época do rádio e da TV, quando eles começaram a ser utilizados como instrumentos na sala de aula, também houve resistência. TV na sala de aula, o rádio. Então, essa resistência era porque as tecnologias da época eram estas e eram novas. Hoje, quando nós falamos de metaverso, de realidade virtual, isso também é novo. Então, nós não temos uma projeção, porque não vivemos ainda essa realidade na sua, de forma intensa, de forma a nos trazer esses subsídios. Então, isso traz a resistência. Só que quando nos deparamos com um momento como a pandemia, onde nós fomos impostos a utilizar a tecnologia e ter que nos virar com ela, a gente percebeu que o que era até então uma resistência passou a ser uma parceria que nos ajudou aí a virar o ano letivo e conseguir concluir com satisfação e êxito esse estudo na época pandêmica. E talvez a palavra adaptação seja uma palavra-chave dentro desse cenário, né, de mudança de chave, de mudança de pensamento. Sem dúvida, porque a adaptação nós estamos falando de novas gerações também, né? Assim, garantir que a metodologia de ensino seja efetiva é garantir transferência de conhecimento para as gerações, né? Então, não adianta a gente também estabelecer uma metodologia muito conservadora que não estará adaptado, e a palavra que você colocou como chave realmente é adaptado ao contexto das gerações que estão chegando, né? Esse mesmo aluno que assiste Netflix, que vê rede social, que interage com vários dispositivos extremamente coloridos, ágeis, chamativos, né? Solicitar com que ele fique numa sala de aula 10 horas, às vezes, né? Assim, contando 2 turnos, em outras atividades. Quer dizer, isso é, de certa forma, até inocente da parte da escola achar que isso vai ser bem comportado, né? Naturalmente, vão haver choques justamente por essa diferença de contexto. Ele está num mundo extremamente tecnológico, ágil, e quando ele chega na escola, em algumas das escolas, às vezes, ele está num mundo extremamente analógico, lento, né? E aí não é uma questão só de gosto, é uma questão de neurociência, assim. O cérebro fica acostumado com aquele tipo de incentivo, com aquele tipo de despertar. E aí quando você está no conservadorismo de uma escola mais tradicional, você vai estar sempre resistindo ao aprendizado. Você está criando barreiras para um melhor aprendizado. Agora, isso quer dizer que nós temos também que trocar toda a metodologia e ficar só em aprendizados de vídeos curtos e tal? Também não. A gente sabe que o cérebro também, para fixar conhecimento, ele precisa de uma metodologia um pouco mais concentrada, de foco e assim por diante. Então, mas aí que está a adaptação. A gente não pode fechar os olhos para a nova geração, para a forma que o cérebro dessa nova geração está sendo confeccionado, e também não pode abrir mão de qualidade no ensino, né? Então a gente tem que achar metodologias que consigam casar e adaptar a esse novo contexto. Na abertura aqui do nosso episódio, eu citei que esse tema ele não é só para educadores, né? Não é só para o governo, ele é um tema para pais, para pessoas que são responsáveis por crianças, por jovens. Como que é isso para os pais, né? Porque eu, enquanto mãe também, eu percebo isso, que a gente tá ali patinando, aprendendo ainda os limites, veio uma pandemia, bagunçou ainda mais a nossa cabeça. Como é esse assunto direcionado aos pais, às famílias que têm essas crianças em casa? Equilíbrio é uma palavra-chave, porque é importante monitorar, é importante acompanhar e não confiar inteiramente nessa entrega de um celular ou de um tablet, principalmente saber filtrar de acordo com a faixa etária, né? Uma experiência que eu sempre gosto de compartilhar quando trato desse tema são esses aplicativos de vídeo, onde tem o filtro por faixa etária e você aplica esse filtro e, por confiar, descansa que o conteúdo será unicamente destinado àquela criança. E já presenciei neste aplicativo de reprodução de vídeo, mesmo com filtro, mesmo específico para kids, conteúdo inadequado, conteúdo onde as imagens eram coloridas, eram personagens de histórias de quadrinhos, personagens heróis que são do dia a dia dessa criança, para que o pai, se olhar, não perceber e continuar nessa ilusão, por assim dizer, mas o conteúdo que estava sendo falado era de teor sexual. Então, esse monitoramento é importante,
sem o radicalismo, porque também essas crianças, esses jovens estão inseridos no mundo digital e tecnológico, e ele vai encontrar isso na escola, no trabalho, e a família também tem que fazer essa ponderação, essa adaptabilidade. Complementando a professora Luciana aqui, eu acho que os pais hoje, nessa nova geração, têm uma dificuldade enorme em conseguir controlar, na verdade, gerenciar esse processo de interação com a tecnologia. E, como a professora Luciana já comentou, educação também, né, ou principalmente, está dentro de casa. Então, como é que ele vai conseguir gerir uma coisa que ele mal sabe como funciona? Então, o conhecimento, né, das tecnologias, esse letramento tecnológico é fundamental para que os pais consigam ter minimamente essa gestão. Então, o pai e a mãe precisa se envolver mais nesse conhecimento, precisa estudar um pouco mais sobre essas novas tecnologias para conseguir ajudar e explicar e conversar com teus filhos sobre os malefícios, né, e sobre os benefícios também que é possível ter a partir dali. Eu costumo também relatar muito a questão do conteúdo, né, a preocupação que nós temos que ter com o conteúdo, porque não é só o meio, veja, o meio também é potencial de problema. Sim. Vou dizer por quê. Porque quando você gera, por exemplo, vídeos curtos de 3, 4, 5 segundos, 10 segundos, você, como eu disse agora há pouco, reprograma o teu cérebro sobre a forma com que ele adquire conhecimento. E você está o tempo todo gerando neurotransmissores que vão ali satisfazer aquele indivíduo. Isso você está modificando a forma com que o teu cérebro adquire conhecimento, tem prazer em fazer isso. Né? Quando você muda a forma e vai para uma sala de aula, por exemplo, o teu cérebro está realmente acostumado com aquele outro padrão e quer aquele outro padrão. Né? Por razões biológicas, né? Naturalmente. Bom, isso é uma coisa. Então, o meio sim, tem que se estabelecer limite de tempo, tem que estabelecer qual canal que você vai disponibilizar para o teu filho, em que faixa etária. Então, o meio também tem que ser controlado. E aí a minha sugestão é que os pais conheçam um pouco mais, leiam um pouco mais sobre essas tecnologias e o efeito dessas tecnologias, de forma positiva e de forma negativa. Agora, fora o meio, quero falar um pouquinho do conteúdo. Sim. Conteúdo é uma questão seguinte, historicamente falando, já que eu falei dos tecnossápios, historicamente falando, nós saímos de uma produção de conteúdo um para um, e eu estou falando das tecnologias de gesto, depois a oralidade de fala, depois nós passamos para a escrita, depois a impressão da escrita, depois nós passamos para rádio, TV, aí já um para N, desde a impressão, de um para N. Então, uma pessoa produzia e espalhava para N pessoas acessar aquele conhecimento, dentro da própria geração e outras gerações. Então, rádio, TV. Internet, de 1 para N, então 1 para 1, 1 para N, de 1 para N passou a ser N para N. Qual que é o problema quando isso vira de N para N? N produzindo para N consumindo. N produtores para N consumidores. É que, quando era 1 para N, o produtor tinha crivo de produção. Na sua grande maioria. Né? Agências como Reuters, de notícias, ninguém questiona, e simplesmente pega aquilo que está sendo publicado, tem credibilidade, tem chancela, e reproduz em vários países, em vários jornais. E a pessoa que consumia aquele conteúdo, há alguns anos atrás, né, via telejornal, também não questionava se aquilo era verdade, se era falso. Ele simplesmente consumia. Né? Nem pensava se poderia ter alguma coisa errada. Era chancela de verdade, estava resolvido. Né? Essa mesma mentalidade de que eu vejo, eu acredito, continua. Porque a gente não teve modificação de conhecimento, de educação, de ajuste nesse processo. Inclusive, só abrindo um parêntese no que você está falando, hoje a gente está lutando para mudar esse hábito, né? De questionar o que a gente está vendo e ouvindo, né? Isso é muito recente. É muito recente. Né? Porque você ainda acreditava no que esse 1 te produzia para N consumir. Então, com esse mindset ainda de acreditar em tudo que você recebe, agora virou N para N. Ou qual que mudou? O consumidor continua o mesmo, sem filtro. O produtor, sem crivo. Então, você tem um consumidor sem filtro e um produtor sem crivo. Que tragédia. Aí é o caos. É o caos que vivemos. Qualquer pessoa hoje de 10 anos vai para a internet produzir conteúdo que um monte de criança de 10, 8, 9, 12 acredita e repete. Né? Então, de novo, estou pegando o caso da infância, né, das crianças, mas isso vale para os adultos. Um monte de adulto que sem crivo nenhum, sem conteúdo nenhum, sem conhecimento nenhum, sem base referencial nenhuma, sem ciência nenhuma, vai produzir conteúdo, fala um monte de opiniões, o que é diferente de fatos. Com certeza. E essa opinião vira fato na cabeça de quem consome. Porque não tem o crivo de avaliar e questionar e consultar. Então veja que é um problema dos adultos
que reflete no consumo das crianças. Então eu vou destacar mais uma vez, para resumir, né, os 2 pontos: meio e conteúdo. Meio tem que se tomar cuidado, os pais têm que tomar cuidado com os meios, tem que estudar um pouquinho mais sobre os meios estão alterando a neurologia das crianças e precisa se preocupar com isso. E o conteúdo eu acho que é parte desse processo de educação também, saber estabelecer crivos, filtros, né? Criar uma sociedade com maior senso crítico é fundamental, né? Isso vale não só porque está consumindo de tecnologia, mas para o seu dia a dia, né? Pessoas com senso crítico, elas nunca vão ser em excesso, né? Elas sempre vão ser positivas. Então, as escolas que estão apostando nessas habilidades senso crítico vão preparar melhor esses alunos para o futuro. E falando nisso, você conhece a atuação do SESC Goiás na área da educação? Da pré-escola aos cursos de idiomas, o SESC sabe o valor da educação na formação cidadã e na transformação social, oferecendo o que há de melhor em ensino para crianças, adolescentes e adultos nas áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação complementar. A educação infantil atende crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, nas unidades de Anápolis, Faz Salville e Universitário. Já o ensino fundamental e médio são oferecidos no SESC Cidadania em Goiânia. E tem ainda a educação complementar, com a nossa escola de idiomas SESC Senac, com os cursos de inglês, alemão, espanhol e francês, oferecidos pelo SESC em Goiânia e Itumbiara. Quer conhecer mais de perto todos esses serviços? Acesse o site sescgo.com.br e saiba mais. Bem, e aí a gente está falando de escola que inevitavelmente faz parte da educação das nossas crianças, e eu queria saber de vocês como que as escolas têm lidado com isso e o que precisa talvez ser melhorado, né? O que já existe bom e o que precisa ser melhorado. Excelente. Pegando um gancho aqui na fala do professor Celso, quando ele fala, né, do senso crítico, a educação no SESC Goiás preocupa bastante em formar alunos com esse senso crítico apurado, né? Isso desde a educação infantil. Você fez um histórico excelente das unidades que ofertamos, então, a educação básica. O idiomas agora chega no Senac Anápolis também. Então, uma novidade... Spoiler, hein? É um spoiler aqui, já para 2023. E esse senso crítico, ele é trabalhado e incentivado pelos professores. E como organizar isso em 4 escolas, desde a educação infantil até o ensino médio? Então, nós temos um foco muito grande na formação continuada dos professores. Bacana. Então, o mundo muda, os alunos mudam. Então, um aluno de 6 anos hoje não é o mesmo aluno com o mesmo perfil de uma criança de 6 anos, de 10 anos atrás. Então, foi um investimento alto que o SESC fez em 2022 e reforça isso para 2023, para que os nossos professores tenham essa formação continuada, periódica, de acordo com cada faixa etária com a qual ele trabalha, para que ele esteja preparado para desenvolver esse senso crítico que o professor Celso muito bem destacou aqui, que é importante, para que esse senso crítico ele esteja alinhado com a ciência, com a referência, que ele saiba buscar as fontes de confiança, que ele saiba buscar esses recursos para ele transformar toda essa informação em conhecimento, porque aí entra o papel do professor. As tecnologias, elas trazem ferramentas, trazem possibilidade para enriquecer, mas o professor continua como esse forte ator, mediador desse processo de transformação de toda essa informação que N pessoas produzem, e ele vem como curador, mediador, para transformar isso e entregar o conhecimento para as crianças e jovens também, né? Quer complementar? Não, e eu acho que além de senso crítico apoiar no filtro, ele apoia na produção de conteúdo, porque o futuro é esse. A gente não vai voltar a dizer, olha, agora vai voltar a ser 1 para N de novo. Né? Agora, um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E o que eu falo sempre, não adianta ficar resistindo com o óbvio. Que a gente precisa adaptar e melhorar esse processo, né, para que não seja tão traumático. Reduza-se os problemas e maximize os benefícios. Então, nós precisamos, aliás, é até saudável que a gente tenha mais produtores de conteúdo. Né? Excelente.
inclusive produtores de conteúdo que falam diferentes línguas, para diferentes nichos, né? Isso democratiza o conhecimento, o ensino e assim por diante. É excelente. Só que o produtor, com senso crítico, ele vai ter formas melhores de produzir, né? Ele vai ter o mínimo de ética para produzir conteúdo, ele vai ter o mínimo de conhecimento para dizer, pessoal, não concordo, mas a referência é essa, o que é fato é esse, o experimento foi esse, né? Às vezes não chamar enquete de pesquisa, né? Sim, eu vi uma pesquisa, tem uma pesquisa publicada. Não, isso no não é Instagram. pesquisa. Isso não é pesquisa, isso é enquete. Né? E essas coisas a gente vai aprender, infelizmente, a duras penas. Sim. A gente vai aprender ainda a evoluir nesse processo da sociedade. Falando de comportamento em si, e aí eu acredito que esse tema do cyberbullying, ele permeia tanto as escolas quanto as famílias. Como que vocês avaliam o cyberbullying neste momento que a gente está vivendo aí? E aí eu trago um ponto de destaque, que é o ponto pós-pandemia, né? Aqui no Falando Nisso, a gente recebe muitos profissionais da área da psicologia, profissionais que atendem adolescentes, especialmente, que estão numa fase bem decisiva da vida, de formação de personalidade, e a gente conversa bastante sobre como a pandemia impactou os adolescentes, a ponto de que até hoje tem adolescentes usando máscara, não para se proteger da Covid, mas pela timidez, por não querer se expor, pela questão social. E quando a gente fala dessa expansão da tecnologia, das relações digitais, e fala de jovens, adolescentes e mundo digital, não tem como fugir desse tema. E eu queria saber de vocês se o cyberbullying, ele é um desafio, como que ele está sendo tratado hoje em dia dentro das instituições. Nesse caminho sem volta, colhemos frutos, alguns saborosos, outros menos. O cyberbullying é um exemplo desses mais azedos que saboreamos aí e precisamos saber lidar com eles. Quando colocamos isso dentro de um contexto de educação escolar, o anonimato que o cyberbullying traz, ele fortalece essas práticas criminosas, e o fato desse anonimato, ele estar ali com essa aparente proteção, ele reforça essas ações, e nós percebemos que dentro do ambiente escolar, principalmente no período da pandemia, com as aulas remotas, o cyberbullying ele se tornou muito frequente, sabe, Humberta? E enquanto educadores, nós tivemos também que reprogramar essa rota e entender as formas de blindar, entender as formas de orientar esses alunos, as famílias, chamando-as para a responsabilidade desse contrato escola-família, para que elas também pudessem monitorar, ajudar e reforçar esse acompanhamento. Porque o anonimato, como eu disse, reforça. Estar escondido atrás de uma tela empodera quem tem essa vontade de atacar. Obviamente, não é a única ferramenta. Se ele faz isso pelas telas, atrás das telas, muito provavelmente tem esse comportamento em outros momentos também, mas a proteção da tela reforça e empodera esse tipo de ação. E, infelizmente, isso se tornou mais frequente nesse período de REAMP, né, das aulas não presenciais, e a escola teve que, mais uma vez, encontrar ferramentas para advertir, para notificar e para trazer e chamar à tona a responsabilidade desses alunos. São fatos que acontecem, em grande maioria, com os alunos já numa faixa etária, já na adolescência, já no ensino médio, e, infelizmente, não só entre eles, mas também com os professores. Estando no conselho, estando também à frente da gestão dessas escolas, nós recebemos várias denúncias, várias notificações que nos entristecem e nos preocupam, porque nesse caminho sem volta é preciso ter consciência, maturidade para avançar nele, para que a gente também fique resguardado e não caminhe por ele carregando essas ações criminosas que hoje, felizmente, já tem aí um arcabouço legal para poder trazer as punições devidas. E eu quero levantar um ponto aqui, talvez seja mais direcionado para o Celso Camilo, que atua no ambiente universitário, e eu queria saber, assim, como que essa era digital, ela impacta no âmbito universitário, que acaba lidando com pessoas de diferentes idades, diferentes gerações também. Sem dúvida. A começar da própria formação do indivíduo para o trabalho, né? Assim, como muda muito a tecnologia, muda também as profissões,
né? Mudam as profissões, mudam a expectativa com relação ao futuro profissional dessas pessoas que entram. Então, naturalmente, as pessoas entram mais inseguras, indecisas e ansiosas. Né? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que essa profissão vai existir no futuro? Será que o tempo que eu estou gastando aqui é bem investido ou realmente não vai valer de muita coisa? Então, assim, há um monte de confusões fruto desse mundo bunny, né? Desse mundo VUCA que vivemos, e naturalmente isso vai para a ansiedade das pessoas que entram na universidade. A maioria delas ainda adolescentes, né? Na faixa etária dos seus 20 e poucos anos, e aí com mais dúvidas do que certezas, com mais dúvidas e ansiedades que necessariamente tranquilidade e paz, inclusive para o próprio estudo, né? Então, naturalmente, essas ansiedades sociais são levadas para os ambientes escolares, inclusive para a universidade, né? E o que eu tenho dito sempre é que se a gente não tem bola de cristal para adivinhar quais são as profissões do futuro, por mais que a gente tenha indicativos e podemos até falar um pouquinho sobre elas, o que a gente tem certeza é que as habilidades do futuro estão postas. Né? Se a gente não sabe quais são as profissões, as habilidades e competências estão postas. E boa parte delas é o que a gente chama de soft skills. Né? Essas habilidades e competências de caráter emocional, de caráter de proatividade, de caráter de foco, né? Essas coisas que muitas das vezes a própria tecnologia está tentando tirar ou tirando desses adolescentes. Tá? Então, eu recebo milhares de pessoas de rede social, presencial, perguntando sobre, né, qual é a profissão do futuro, o que eu coloco meu filho para estudar, ou como pai, né, como é que eu faço para controlar meu filho nas redes sociais. Então isso acontece diariamente nas redes sociais e presencialmente comigo. A questão é, você tem que preparar teu filho para as habilidades e competências. Não precisa se preocupar com a profissão que ele vai seguir. Tendo habilidade e competência, ele naturalmente vai fazer a escolha de uma boa profissão, naturalmente vai ter a sua realização profissional na atividade que vai escolher, até porque o contexto de profissões ainda vai mudar muito. Né? Essa noção de que as pessoas vão ter uma única profissão na vida já não é assim. Né? E vai cada vez ser menos assim. Né? Então, as faculdades de 4 anos para se formar um único diploma, isso também está mudando, né? E já está mudando agora e vai continuar mudando ainda mais daqui para frente. O diploma ainda vai existir durante muito tempo, é uma chancela, né? Caracteriza ali uma heurística interna do cérebro para validar ali algumas excelências, mas as tarefas e habilidades que a pessoa consegue desenvolver é o que determina a qualidade profissional dela do futuro. Né? Então, tudo isso a gente tem que passar dentro da universidade. Né? Primeiro, acalmar a ansiedade que essas pessoas chegam, depois mostrar que o caminho é longo, duro, né? Porque as pessoas também chegam com a sensação de que é só fazer o mínimo possível, eu consigo. Tem como acelerar, razoável. Igual no áudio do WhatsApp, né? Acelerar, que vai ser fácil, ou que quando começa a ficar difícil é impossível, né? Esses extremos todos que a gente vem, infelizmente, sofrendo ali, percebendo nos alunos que estão chegando na universidade. Tá aí um excelente tema para um próximo episódio, né? Falar das soft skills, das profissões do futuro, o que a tecnologia impactou, inclusive no mercado de trabalho, né? Perfeito. Humberta, é interessante quando o professor Celso traz esse bojo da experimentação profissional e dessas possibilidades de mais de uma profissão, que isso remete muito ao novo ensino médio. Então, o novo ensino médio, ele traz essa possibilidade já prevista em lei, regulamentada, e o SESC Goiás implementa agora em 2023 de forma bem atuante os novos itinerários. Ele possibilita que os alunos vivenciem, durante o ensino médio, essas práticas profissionais. E isso desperta no aluno um olhar mais atencioso e criterioso para que essa escolha pós-médio possa ser feita com mais segurança. Então, por exemplo, na época que eu prestei vestibular, eu decidi fazer matemática por me inspirar em uma professora, que na época era minha professora de matemática também. Então, hoje, os jovens, eles têm essa possibilidade, por meio dessa experimentação profissional, com cursos de curta duração, na área de saúde, na área de tecnologia, na área de gestão, enfim, em áreas diversas que as escolas estão liberadas por lei para oferecer, junto com os conteúdos que nós chamamos de tradicionais, né, que é a formação geral básica. Então, juntamente com a matemática, português, química, física, o novo ensino médio traz essa possibilidade. Trazer parcerias com universidades para dentro de uma escola de ensino médio, trazer um médico
médico para conversar com esses alunos e chamá-los à reflexão. Quero ser médico por quê? Porque meu pai é. Você já visitou um hospital? Já vivenciou o dia a dia de um plantão? Então, para finalizar essa apresentação do novo ensino médio, nós temos também um componente curricular, né, que antigamente era chamado de disciplina, que se chama projeto de vida. Imaginem estudar durante os 3 anos do ensino médio, onde um professor entra na sala de aula para falar sobre o seu projeto de vida. Desenhar com você, com o apoio no SESC de psicólogos educacionais que nós temos à disposição dos nossos alunos, junto com esses professores, para escrever com eles, a partir dessas vivências experimentadas com as faculdades, com as universidades, dentro do SESC Cidadania, escrever com eles esse projeto, no primeiro ano do ensino médio, no segundo, para que na terceira série do ensino médio, ele tenha mais maturidade para fazer uma escolha, que não precisa ser para o resto da vida, como o professor Celso disse, mas que seja uma escolha menos sofrida, mais consciente e mais madura, porque ele teve essa possibilidade de se inspirar não só num exemplo, mas numa vivência. Esse, inclusive, é um impacto, né, da era digital, dos novos hábitos, dos novos comportamentos, né, na educação. Muito bacana. E falando nisso, quem estuda no SESC Goiás aprende não só os conteúdos básicos, como nós acabamos de falar aqui, como português, matemática e ciências, mas também conteúdos que vão gerar conhecimento para a vida e para o mercado de trabalho. Prova disso é o Hackathon, um evento de 12 horas semelhante à jornada do empreendedorismo e da inovação que as startups realizam. O objetivo é preparar os alunos do 2º ano do ensino médio do SESC Cidadania para desenvolverem uma ideia inovadora que resolve um problema ou um desafio, buscando trazer uma solução disruptiva ao mercado. Antes do evento, os alunos participam de capacitações, conhecendo sobre o ecossistema das startups. E ao final, claro, os melhores projetos são premiados. Muito bacana, não é? Quer conhecer mais as escolas e a educação do SESC Goiás? Acesse o site sescgo.com.br. E impossível hoje, né, 2023, falar de educação sem falar de metaverso. Metaverso é uma tendência? É uma realidade? Já está acontecendo no mundo da educação? O que vocês têm a contar para a gente disso? É muito bacana. Metaverso é uma desses conceitos, né, que se fala muito hoje em dia e não é à toa, porque tem um potencial muito grande mesmo. Mas, na verdade, o metaverso já existe, né? Metaverso é o extra do universo, ou seja, é o extra do físico. Tudo que é extra físico, ele é metaverso, né? Então, se você hoje, por exemplo, vê uma pessoa andando na rua, parecendo um zumbi, na verdade, ela está extremamente ativa no mundo digital. No mundo físico... Ela já está lá no metaverso. No mundo físico, ela é uma pessoa quase que morta, né? Inexistente. Sim. Né? Ela está fisicamente um zumbi. Mas, digitalmente, ela está totalmente ativa. Então, ela está no metaverso. E ela faz chaveamento entre físico e digital várias vezes ao dia. É o que eu chamo do êxito do físico. Né? Você teve o êxito rural, agora você tem o êxito do físico. Você sai de um ambiente físico para ir para um ambiente virtual e faz chaveamento o tempo todo, para cima e para baixo, conforme o seu dia passa. Já estamos 1/3 do tempo acordado no celular, a média brasileira. Então, 1/3 do tempo acordado, as pessoas já estão no metaverso, já estão nos mundos digitais. Tá? Então, é importante ressaltar que esse mundo digital, físico e digital, ele é a nossa realidade hoje. E ela deve ser também a realidade das escolas. Porque, como eu disse, esses alunos já estão nesse digital, né? Então a escola precisa também acompanhar esse cenário digital. Criar conteúdos nesse ambiente digital. Criar uma escola mais digital. Criar... lentes, né, que a gente chama no mundo digital, no metaverso a gente chama de lentes, né? Criar essas lentes onde esses alunos possam interagir, né? Não interagir só para jogar, ou jogar no sentido interativo só, mas jogar no sentido de entretenimento só, mas no sentido de educação, de conhecimento. Então você pode promover um jogo, né, o que a gente chama de gamificação, dentro do processo, no mundo virtual, para aproveitar desse contexto, aproveitar dessas habilidades, dessa atração que essas gerações têm em relação ao metaverso, para, evidentemente, promover a educação ali também. Então, o metaverso, ele existe, ele é real, ele já existe, né? O que vem mudando nesses últimos anos? Vem mudando a forma que nós temos de imergir no metaverso.
Então, esse chaveamento que eu estou falando para você da rua, a pessoa ainda está olhando para um celular. E aí, ela está com os sensores todos ligados. Se aparece uma buzina do lado dela, ela vai chavear do virtual para o físico. Porque aquilo tirou a atenção dela, levou ela para o ambiente físico novamente. Agora, quando eu estou com óculos, com headset, né, com fone de ouvido, né, eu estou mais imerso dentro do processo da realidade virtual, da realidade aumentada, conforme for. Muito bem. Para que eu saia desse contexto, eu tenho que ter um acontecimento muito significativo dentro dos meus sensores para que eu saia desse contexto digital. Então, o que acontece nos últimos anos é que o metaverso está aumentando a sua capacidade de imersão. E nós estamos na economia que nós chamamos de economia da atenção. Né? Qualquer organização hoje briga por atenção. Qualquer pessoa para vender algo para você precisa da sua atenção. Não é à toa que o Google é uma Big Tech. E o principal produto do Google que monetiza é o Ads. Por quê? Porque o Google atrai sua atenção pelo buscador e vende sua atenção pelo Ads. Sim. Nos seus cliques. Tá? Então, a economia da atenção ela vale para tudo. Vale para o Netflix, vale para o Magalu, vale para a educação das escolas, vale para qualquer lugar. Sem atenção, você não está em lugar nenhum. Uhum. Né? Então, como é que eu atraio essa atenção? Como é que eu entro nessa briga da economia da atenção? A escola entra nessa briga da economia da atenção? Essa é a disputa que nós temos que fazer. E o metaverso faz parte desse processo. Ficar longe do metaverso é ficar longe desses alunos. Porque daqui a pouco esses alunos não estão mais no físico. Ou estão muito pouco no físico, já estão 1/3 no digital. Vão aumentar esse processo do digital. Tá? Então, criar ou aderir tecnologias que levem as escolas para esses mundos digitais é super importante. E vale ressaltar o seguinte, estamos falando de educação formal. Sim. Tem a educação informal, né? Que é aquela que as pessoas cada vez mais estão acessando também. Sim. Para complementar, para não ficar tão longo assim, o que tem de diferente no metaverso agora é que essas lentes começam a criar ambientes em que a pessoa consiga passar realmente 2/3, até mais o tempo no metaverso. Por quê? Porque você consegue ganhar dinheiro no metaverso, você consegue socializar no metaverso e você consegue girar a economia dentro do metaverso, por meio dos criptoativos, das criptomoedas. Né? Então você consegue, por exemplo, trabalhar numa lente gerando um designer, por exemplo, gerando desenhos de tênis, tá? Aí você vende para quem? Para as pessoas que querem colocar tênis no seu avatar. Sim. Mas vai ter um avatar bonito para fazer o quê? Para mostrar para alguém. Sim. Para socializar. Então você vai para uma festa dentro do metaverso. Isso acontece hoje. Não estou dizendo uma coisa que vai ter no futuro. Isso acontece hoje. Acontecendo agora. Só que num volume menor, claro. Sim. Mas isso é prova de como a economia dentro do metaverso é extremamente aquecida e é realmente um land, né? uma ilha de possibilidades que as pessoas vão migrar para lá. É como se a gente pegasse uma cidade como Goiânia, há dezenas de anos atrás, e pudesse comprar áreas no Marista, e pudesse comprar áreas no setor oeste, pudesse comprar áreas, né, extremamente, que hoje a gente sabe que é valorizada. Só que lá no Land está vazio ainda. De maneira bem vulgar, assim, seria um mundo digital, um universo, como se fosse um planeta digital que tem ali espaços físicos para serem adquiridos. E tudo que eu faço na minha vida real, eu posso fazer na minha vida virtual com o meu avatar. Seria isso? E vai cada vez mais fazer. É claro que isso são as novas gerações. As antigas, elas não vão ficar mais receosas, vão ter dificuldades em fazer. Mas as novas vão ter isso com muita naturalidade. Né? Então, não só espaço do tipo lotes, literalmente lotes virtuais, o que é um conceito muito mais físico do que digital, mas é uma questão de adaptação, então se usa os conceitos de lotes, como vários mundos digitais. Não é um único mundo digital também. São vários mundos digitais. Né? Então você pode ser... e eu costumo dizer isso, você falou do ilimitado, eu lembrei. O mundo físico, o que atrai muito o mundo digital? É que o mundo físico é muito limitado. No mundo físico só tem 2 braços, só tem uma voz, só tem 2 pernas, você já mora num lugar só. Só posso ser um Berta, não posso ser 2 Bertas. No metaverso eu posso. Do ponto de vista de liberdade, o mundo físico te limita muito. Muito. Então, quando você vai para o mundo virtual e você começa a explorar seus sonhos, essas vontades, né, e consegue tangibilizar isso de várias formas, sendo vários avatares, estando em vários lugares, tendo várias profissões, ganhando dinheiro, vendendo, consumindo, quer dizer, aquilo te dá uma liberdade, né, que você até então não tinha experimentado ainda, porque às vezes está numa região mais pobre ou porque não consegue ter acesso a uma educação de qualidade. Então isso tudo começa a quebrar fronteiras.
né? E as pessoas se sentem mais livres e, portanto, ficam mais tempo nesse processo, de que trazem mais satisfação e prazer para elas, né? O que a educação tem que fazer? Entender esse contexto e aproveitar desse contexto para gerar conteúdo de qualidade. E os pais que estão ouvindo a gente podem até se assustar com essa realidade, mas eles não precisam se assustar, eles precisam se adaptar. Conhecer, né? Porque assim, a gente assusta pelo novo. Tudo que é novo, evidentemente, assusta. E me assusta também como pai, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E eu costumo dizer bem claro, assim, a prática é muito mais complexa do que a teoria, porque do outro lado tem pessoas. Sim. Né? E aí você precisa negociar personalidades diferentes, né? Tempos diferentes, né? Por mais que são da mesma família, eu tenho duas meninas, são perfis completamente diferentes. Então eu preciso, o que deu certo para uma não deu certo para outra. A tecnologia muda muito rápido. Então que uma acessou no passado já não existe mais na nova geração da mais nova. Então essas coisas é natural a gente ter receio, medo. Mas como é que a gente trabalha esse receio, esse medo? Tendo mais conteúdo e conhecimento. Né? Não proibindo. Assim, proibir é uma questão de tempo, né? Você consegue a curto prazo resolver o problema, mas a médio e longo prazo isso é inevitável. Então o que você tem que fazer realmente é dosar o processo, né? E ir estudando para ver a melhor forma que você vai contornar e tirar um pouco de culpa. Pai e mãe tem muita culpa. Tenho. Né? E essa culpa vem um pouco dessa, entre aspas, ignorância de conteúdo e também por essa vontade de querer acertar. E às vezes, evidentemente, achar que não acertou e assim por diante. Então, tirar a culpa ajuda muito você a estudar, aplicar e se tranquilizar, sabendo que fez o seu melhor. Talvez, inclusive, essa seja uma oportunidade para que nós, pais, possamos aprender com os nossos filhos, né? E conhecer eles que têm tanta facilidade com esse mundo tecnológico. Gente, que bate-papo gostoso, né? Daria pra gente ficar aqui mais horas e horas falando sobre isso, mas o nosso tempo tá chegando ao fim. Quero propor para vocês um desafio que eu proponho aqui para todos os nossos convidados. Eu queria que vocês compartilhassem com a gente uma frase, uma palavra ou uma expressão que vocês gostam, que usam no dia a dia de vocês, ou no dia a dia pessoal ou profissional, e contar pra gente por que vocês gostam. Eu falo sempre muito sobre excelência. E é um norte, um foco que a educação no SESC e no SENAC em Goiás tem. E eu costumo sempre citar Aristóteles, que a excelência ela é um hábito. Ela não é um feito pronto e acabado. E como hábito, ela precisa ser exercitada dia após dia. Então, a excelência exercitada dia após dia e não acreditar que um dia ela foi alcançada e descansar por isso, é um lema da minha vida pessoal, profissional. E eu imprimo isso na educação do SESC e do SENAC aqui em Goiás, porque juntos vamos construir a melhor educação do Brasil. Bacana, é isso aí. Excelência sempre está nos próximos 5 minutos. E você, Celso Camilo? A professora Luciana citou Aristóteles, eu vou citar Sêneca, então, né? Eu costumo dizer que para o barco que não tem por destino, qualquer vento serve. Tá? Então, assim, você precisa ter clareza para onde está remando. Porque, caso contrário, você vai estar remando em círculos ou remando para direções que às vezes você não gostaria de chegar. Então, além do esforço, além da disciplina, além da proatividade, estabeleça a visão correta, estabeleça o por-destino correto. Por mais que ele não seja o seu por-destino final, mas que seja um por-destino desejado, do próxima parada pelo menos. Bacana, é isso aí. Gente, que bate-papo gostoso. Quero muito agradecer vocês, a participação, a disponibilidade por estarem aqui com a gente compartilhando tanto conhecimento. Muito obrigada, viu, Luciana? Eu que agradeço, quero aproveitar a oportunidade também para divulgar o Instagram, já que estamos falando de metaverso, tecnologia digital, da educação do SESC e do SENAC aqui em Goiás, @edu SESC SENAC GO, para saber sobre as inscrições dos cursos, os nossos trabalhos, a formação continuada sobre a qual citei aqui e conhecer um pouquinho desse trabalho de excelência. Obrigada, viu, Luciana? Celso Camilo, muito obrigada também pela sua participação aqui. Prazer imenso estar aqui, Humberta, do teu lado, do lado da professora Luciana, agradecer demais o convite do SESC, né, parabenizar o SESC também pela iniciativa do Falando Nisso. Fico à disposição, né, e divulgar também o Instagram, Celso Camilo, e outras redes sociais, LinkedIn, Celso Camilo JR. Celso Camilo vocês encontram na internet, né, no Google. Fico à disposição para outros bate-papos. Com certeza serão convidados. Muito obrigada, viu? E aí, você que nos acompanhou até aqui, o que achou do nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Eu aprendi, viu? Fiquei com gosto
gostinho de quero mais, e eu tenho certeza que você também ficou. Então, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, sua avaliação ela é muito importante para nós. Se você nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, porque quarta-feira que vem às 10 horas tem episódio novo. Deixa aí a sua experiência nos comentários, nós queremos saber o que você achou, o que você vivencia, sua experiência sobre o assunto do nosso episódio de hoje, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você tudo que nós conversamos aqui. E se não fizer sentido, que pelo menos tenha te feito companhia e trazido bons e novos aprendizados para a sua vida, tá bom? Às 10 horas da manhã da quarta-feira que vem, a gente tá junto de novo aqui no nosso estúdio recebendo os nossos queridos convidados. Eu te espero. Até lá. Falando nisso.